Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, que é o seu podcast, videocast, tudocast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas desse país, que faz os grandes livros que você se mexe na cadeira, sai correndo para comprar. E para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui ao lado dessa grande sumidade da comunicação, que é o Aldrin Mazei. Como vai, Aldrin? Mais uma vez estou ao seu lado. Grande Paulo Tadeu, estamos aqui mais uma vez à distância hoje, mas com uma entrevista espetacular. Estou muito curioso com essa entrevista. Tenho muitas perguntas, Paulo Tadeu. Você tem muitas perguntas, o povo também tem. Vai ter muita pergunta e vai ficar muito interessado, porque o assunto de hoje interessa para muita gente, interessa para. Eu acho que no público geral as pessoas têm muita curiosidade de saber o que faz um detetive que mexe com crimes cibernéticos. E para isso nós trouxemos aqui o especialista. Acho que talvez se eu falar errado, ele me corrija, mas eu considero o maior especialista do Brasil no assunto, que é o Wanderson Castilho. Tudo bom, Wanderson? Tudo bem? Olá, Adriano. Olá, Paulo, como é que estão? Tudo ótimo. Muito É bom. o Então, assunto do momento, né? não dá, porque não dá para falar de outra coisa. O Wanderson é autor desse livro aqui, Manual do Detetive Virtual. Casos verídicos e dicas para se proteger no mundo virtual. Estamos trazendo o Wanderson aqui hoje para falar, porque esse livro aqui que ele escreveu e toda a notoriedade que ele ganhou ao longo desses anos fizeram com que recentemente acabou de estrear recentemente no HBO Max um documentário sobre a Rose Leonel, que é o primeiro caso aqui, vamos dizer, do livro do Wanderson. É um caso famoso e o Wanderson foi peça fundamental para a resolução desse caso. Então, vou passar a bola para você, Wanderson, até para você dar uma rememorada no povo, para quem não conhece o caso, saber o que aconteceu enfim, você já começar a explicação desse nosso bate-papo. Esse realmente foi o meu primeiro livro, o Detetive Virtual, que nós estamos falando em 2009, 2008, 2010, 11 por ali, em que o boom da internet acontecia e os crimes juntos. E o crime que mais estava acontecendo e que hoje continua sendo, que é o crime do atentado à sua honra, de pessoas que tenham os seus acessos à internet e pensam que podem falar, escrever, postar o que querem e divulgar. À época, a vítima foi uma jornalista chamada Rose Leonel. Era uma jornalista em Maringá que tinha um relacionamento de um diretor de marketing do maior shopping da cidade. E esse relacionamento, nos seus momentos íntimos, por parte dele, que ele sempre falava que a única forma de ele funcionar era registrar os momentos íntimos. E ali iniciou uma separação por parte da Rose Leonel, que trabalhava num jornal, ela tinha uma coluna de socialite. E quando ela falou que queria terminar, por um momento, por reações meio possessivas do cara, o cara não aceitou e falou que se terminasse com ela, ele disponibilizaria, jogaria na internet todas as fotos íntimas que tinha dela. Entenda-se fotos íntimas, não só apenas o corpo dela, mas em momentos íntimos dele com ela. Vídeos, você está Ela, falando de vídeos? vídeos e fotos. Estamos Que ano que falando foi mais ou isso, menos. Wanderson? Isso foi, a disponibilização foi em 2008 e 2009, tá? Então eu nem conhecia nessa época. O cara usou de uma técnica muito interessante. Ele tinha o banco de dados do shopping, porque ele era diretor de marketing. Ele pegou as fotos que tinha com ela. Claro, não se mostrava, né? Se mostrava algumas partes do corpo. E aí ele criou como se fosse uma fotonovela e enviou para todo esse banco de dados de pessoas do shopping para o, o próprio jornal que ela trabalhava, dos clientes que ela tinha, e ela se colocando.
que fosse ela mesma que estava divulgando as suas fotos, seus momentos íntimos, porque ela era uma prostituta e o valor era tal. Aqui está o meu telefone, que era o telefone dela, aqui está o meu e-mail, que era o e-mail dela, aqui está o meu telefone de trabalho, que era o do jornal. E ela começou simplesmente a receber mais de 500 ligações por dia. E a situação, porque partia do e-mail dela, como se fosse dela, mas não era dela. O cara tinha contratado na época uma outra pessoa e ele foi soltando aos poucos as fotos. E aí toda a cidade começou a acreditar que era, que estava fazendo essa propaganda dela mesma, mas ela nunca foi. Foi atrás de advogados, não conseguia materializar aquilo. E a situação foi tomando um tamanho, chegava a ponto de pessoas contratadas no centro, na praça central de Maringá, andando assim, santinhos com ela nua, com o telefone dela, com tudo. Só frisando, ela tinha, na época, né, dois filhos, um casal, uma menina e um rapaz, que tiveram que se mudar várias vezes das escolas, porque era, olha sua mãe aqui, como é que estava. O que afetou ela, assim, o jornal mandou embora, não aguentou a pressão. Chegou ao ponto de, no centro da cidade, não sei se eu já mencionei isso, terem pessoas vendendo santinhos com o nome dela, com e-mail, telefone e os preços, os valores. E aí, claro, ela perdeu o trabalho no jornal, chegou a ponto de, imagina, uma mulher vai ao salão de beleza e a dona do salão de beleza pede para que ela não volte mais nesse lugar, porque ela não é muito bem quista, que os clientes não querem mais aceitar. Então, foi um impacto na vida dela enorme. E ela permaneceu na cidade mais 2 anos procurando ajuda. Então, sem condições financeiras, sendo cada dia sendo atacada, apareciam fotos novos, porque o cara ele fazia inclusive Photoshop com mais homens juntos, nunca tinham nas fotos mais do que um, mais do que ele mesmo. E isso tomou proporção tamanha que ela não teve outra alternativa. Ela foi convidada na época pela Luciana Gimenez no programa Pop lá, Super Pop, e ela falou: é a única forma de eu ir lá e pedir ajuda, para que alguém venha e me ajude com isso, um advogado. É assim que ela pensava, que fosse um advogado resolver o caso dela. E ela foi, tomou uma proporção maior ainda. Então, ela começou a receber, inclusive, ligações da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos, como se ela fosse uma garota de programa. Mas a minha assessoria de imprensa viu aquilo. Eu, na época, estava, né, escrevendo um livro. Então, eu pedi que minha assessoria entrasse em contato com ela e falou: olha, eu te ajudo, eu vou materializar e comprovar quem é que está fazendo isso. Ela falou: eu sei quem é, mas eu não consigo materializar. Eu falei: esse é o meu trabalho. E aí fechamos um contrato, vocês não tinham que pagar nada, mas eu vou escrever um livro que, já que você, teu nome está por aí, está todas as suas fotos, né, se você me autoriza. E ela concordou. Na época, um outro advogado também, por causa da toda a proporção que tomou, também se propôs a ajudá-la. E assim iniciou e deu 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses. Eh, Eu consegui materializar. A série fala exatamente, né, detalhes técnicos, como é que foi que conseguiu tudo. E ele foi condenado a, a pagar o preço ali, na época, R$ 36 mil. Acontece que ele tinha muitas conexões e, Que assim, mixaria, hein? mixaria, por sinal. E aí, assim, não ficava. Eu fiz uma busca, quando eu estava fazendo a investigação. Você acredita que o número de links que tinha no nome dela era maior quando eu fazia a busca pelo nome da Xuxa? Da Xuxa chegava a 3 milhões e pouco, dela chegava a 5 milhões e meio. Caramba. Tamanha tomou a proporção. Então, nós acreditamos que quando a gente conseguiu materializar e tudo, que tinha terminado. Mas não tinha terminado, não. Aí começou o embate jurídico em cima daquilo, porque daí a pessoa que tinha uma loja de presentes, de casamentos, tudo naquele mesmo shopping, tinha muitas conexões e foi levando o processo há muito tempo. Na época eu falei assim: Rose, vamos fazer uma ONG com isso, que chamou hoje Maria da Internet. Ela topou, fizemos. Aí falou: putz, vamos junto com a advogada doutora Yolanda Garay também. Falei: puxa,
vamos fazer também uma lei para isso, para que as mulheres não sofram dessa forma. E aí entramos em contato com um deputado, foi atrás e transformou na lei. Rose Leonel, que é a Maria da Penha virtual. Então, hoje é crime divulgar fotos íntimas de mulheres. Da cadeia, dá até 6 anos de cadeia. Que foi um grande marco para as mulheres, porque muitos grupos divulgando fotos de mulheres e tudo, isso fez uma grande diferença. Aí a HBO Max é, falou, vamos fazer uma série. E tem essa série muito legal, que já está nos top 10 da HBO. Mas antes de Muito. vender a série, né? Eu queria que você contasse um pouco mais dessa. Como é que era nessa época, né? Porque o que você acabou de descrever é um expose, né, da Rose Leonel, né? É um crime. Hoje é um crime, mas como é que era visto isso na época, Wanderson? Como é que isso foi Olha, tratado? ele tomou. Chegaram a Hoje culpar a eu Rose acredito. Leonel? Desculpa te cortar, mas chegaram a Tá, culpá-la por ela permitir ser gravada pelo então parceiro? totalmente. Tinham certeza absoluta que aquela figura, aquela mulher que estava sendo vendida como uma prostituta online, fosse realmente verdadeiro. E a cidade inteira julgou. Então, o lançamento até da série foi uma lavada de alma dela, para provar, nunca foi todo mundo, ninguém acreditava que ele poderia fazer aquilo, porque ele era uma figura alta na sociedade, no meio ali, inclusive político, conheciam bastante pessoas e que nunca acreditavam. Porém, tinha históricos com outras mulheres também, que também é contado inclusive na série. Então, pessoas próximas não tinham assim, né, acreditavam que não fosse, mas as outras pessoas tinham certeza que a Rose era aquilo que havia descrito, porque inclusive tinha fotos com mais outros homens, e essas fotos, na verdade, haviam sido editadas. E era mais o começo ali da internet, que tudo era novidade e acreditavam em tudo. Hoje até, né, hoje acredito em tudo que também coloca, imagina naquela época. O filho não aguentou, foi morar com o pai na Inglaterra. Até hoje tem grandes traumas disso. A filha teve sérios problemas também, até hoje carrega. Eu digo que é um filme, é um vídeo, uma série muito pesada. Ela conseguiu vencer e tudo, mas assim, as cicatrizes, os cortes é eterno ali. O Imagino. Wanderson, é interessante isso, né? Porque você conseguiu fazer, chegar até o criminoso com base nos rastros que ele deixou. Porque, como você falou, né? As pessoas acham que na internet você tem um anonimato, né? Eu faço um perfil falso, eu crio um e-mail falso e sigo a vida e ninguém vai me descobrir. Hoje a gente tem muita gente que sabe que isso não é bem assim, mas naquela época eu imagino que o criminoso ali nesse caso desse criminoso ele tinha total certeza de que jamais chegariam nele, né? Isso é Mudou, verdade. né? O que que mudou dessa época para cá? Assim, eles estão mais cientes desses perigos, né? Dessas probabilidades de serem pegos, ou ainda é, deixam aqui os rastros para que um cara como você consiga, mesmo com certas dificuldades, chegar até eles? Paulo, é uma boa pergunta, porque naquela época, né, as pessoas tinham certeza absoluta do anonimato. E a sua pergunta foi: hoje em dia, as pessoas ainda têm certeza? Boa parte delas, sim, graças a Deus, porque é assim que a gente pega os otários, né? Porque aquela época até você poderia falar, poxa, estava o começo e a pessoa não acreditava. Apesar de ele tinha bastante conhecimento também e contratou profissionais para isso. E os rastros, eles são deixados quando um computador, um celular comunica com o outro, ele deixa esses rastros. Por mais, né, hábil que você seja, que você coloca uma VPN, que você faça isso em um ambiente que é de um café, sempre tem uma câmera te registrando esse café que a gente vai chegar.
sempre o seu aparelho acaba deixando o seu ID, a configuração aonde você se conectou. Nesse exato momento, nessa nossa conversa, existem centenas de rastros. Ainda hoje, sim, pessoas pensam que podem se tornar anônimas e acabam tendo grande surpresa. A polícia bate a sua porta ali. Que bom. É, Posso pegar uma manda carona ver. nessa questão Manda dos ver. rastros? É que recentemente a gente estava ouvindo falar muito sobre isso na troca de mensagens entre um certo ministro do Supremo Tribunal Federal e o banqueiro, o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro que está preso. Eu estou falando, claro, do Xandão, mas eu só queria confirmar. Então, aquela troca de mensagens, ela foi recuperada pela Polícia Federal. Então, é possível, mesmo você tendo tirado uma. Porque eles se comunicavam, não era diretamente no WhatsApp, eles se escreviam no outro aplicativo, tiravam a foto da tela e mandavam a imagem da mensagem pelo WhatsApp. Aí aquela mensagem era apagada, aquela imagem era apagada. É possível recuperar qualquer coisa nesse sentido, então? Eu digo que está bem claro que uma perícia ela tem o seu sucesso, não especificamente, por exemplo, na recuperação daquele item específico do aplicativo. Um exemplo, o WhatsApp, ele priva mais a privacidade do que a segurança. Ah, mas ele não é seguro? Não, ele é seguro, ele é criptografado entre as pontas, mas ele priva mais a privacidade. Outros aplicativos são muito mais focados na área da segurança. Então, existe uma funcionalidade no WhatsApp que você pode mandar uma fotografia por visualização única. Então, você tira a foto e fala, você manda para a pessoa visualiza, quando ela vai tentar salvar alguma coisa, ela desaparece. Acontece que a técnica usada pelo Vorkado era assim, olha os números de rastros que ele deixa no aparelho. Ele abria um aplicativo que era o Notes, a criação de notas. Escrevia. O sistema salvava aquele arquivo lá. Aí ele salvava, tirava um print, outro aplicativo, que daí armazenava na galeria suas fotos. Aí ele abria o terceiro aplicativo, que era o WhatsApp. Anexava tudo isso, rastro, tudo rastro. Anexava aquele vídeo, aquela vídeo ou foto ali, mandava. Visualização única, o outro lado visualizava, apagava. E aí ele apagava tudo. Ele apagava tudo? Não, não apagava tudo, porque tem um rastro aí de uns 6, 7 pontos. Então, numa análise forense, eu pego no timeline do dia, eu vejo cada coisa que você fez naquele dia. Por exemplo, que se você ficou de madrugada, acordou, desbloqueou o seu celular, foi no Instagram e começou a visualizar os posts, os vídeos. Aí você fechou. Isso tudo fica registrado, é logs. Então, de repente, eu vejo nesse registro que a pessoa que está usando o celular abre notes, escreve, fecha, tira um print, vai no WhatsApp, envia. Olha aqui, ele começa a fazer muitos. O que eu vou procurar? Eu vou procurar as fotos que foram apagadas. Hoje, as ferramentas mais poderosas recuperam fotos, recuperam arquivos. Ela recuperou aquela última visualização do WhatsApp? Não necessariamente, mas eu recuperei todo o caminho que foi feito. Logo, eu tenho resultado. Desculpa, Paulo, eu fiz essa pergunta para fazer a que eu considero mais importante. A Polícia Federal acabou vazando a informação de que o Vorcaro tinha se comunicado com um celular que, até o momento, supostamente pertence ao Alexandre de Moraes. É possível afirmar que a Polícia Federal viu o conteúdo desse celular, supostamente do Alexandre de Moraes, o conteúdo enviado para o celular do Vorcaro, através dessa técnica que você acabou de descrever? Ela comprova, a Polícia Federal afirma nisso, e pelos meus conhecimentos técnicos é possível fazer essa afirmação a partir do momento que tem esses dados, Então os policiais que federais viram, os agentes federais viram o que viram um número, para qual esse número foi celular enviado. respondeu? Sim, a resposta nos envios foram. E você mesmo apagando, fica registro de contatos. O próprio WhatsApp mostra. Mas mensagens foram enviadas e tudo. Não estão lá porque você apagou,
mas os registros estão. Então, eu consigo manter. Peraí, houve. Não tem aqui nada. Foi apagado e a gente não conseguiu recuperar, mas os registros de contatos eles houveram. Como se fossem as Então, peraí. ligações de telefones. Só para Entendeu? ficar Mas claro. não grava Ah, o conteúdo, mas grava os registros quanto tempo eu tá. fiquei. Então, a Polícia Federal pode afirmar que houve essa troca de mensagens entre esses dois aparelhos, mas a Polícia Federal não consegue afirmar, não consegue dizer que viu o que o aparelho do Alexandre de Moraes mandou para o do Vorcaro, é isso? Ao contrário, porque eles têm o aparelho do Vorcado. Então, eles conseguem ver o que foi O enviado que foi enviado, mas não o que veio. Não, o que Ah, então veio é isso que eu não queria foram. saber. O que o Tá. Alexandre de Moraes supostamente teria respondido ao Vorcaro não se sabe ainda. Teria que pegar o Não, aparelho em do princípio Alexandre. houve comentários, né, rápidos assim. Não tem, eles não têm essa informação. Precisaria fazer a perícia no celular do ministro. Entendi. E aí pegaria os conteúdos que ele enviou. Da mesma forma que feita a perícia no celular do Vorcado, foi possível saber o que ele enviou. Entendi. Muito bom. Isso Muito vai dar bom. um Muito corte bom, hein, interessante. Paulo? Ah, meu Deus do céu. Ô, Wanderson, voltando aí para o caso da Rose, e para esses casos em geral, que você provavelmente deve ter outros, né, na tua lista, tem um tipo de criminoso, tem um padrão? Que tipo de gente é esse que faz esse tipo de crime, que se presta a fazer esse tipo de crime? Todo crime tem um padrão. E é por isso que todo crime é solucionável, tá? Se for repetido, os serial killers, eles são pegos, apesar de normalmente terem um alto QI e habilidades assim, acima do normal, eles caem pelo seu padrão. E normalmente, quando você acaba fazendo um crime, as pessoas que cometem crimes e não são pegos logo de cara, o que ela faz? Ela repete esse crime. Então, a metodologia, né, científica é identificar os padrões que estão sendo aplicados nesses crimes, através dos erros cometidos por esses padrões, identificar o autor. E, claro, não existe uma arma, né? Assim, uma ferramenta que ela é absoluta, ela vai identificar. São sempre pedaços de comportamentos que você deixou, que esquecimentos, erros, que esses pontos, fazendo, é o que normalmente eu faço isso, eu faço o caminho reverso do criminoso. Repito os passos dele, vejo o que eu errei nesses passos cometendo aquele crime, e eu falo, poxa, será que aquele cara que fez isso cometeu os mesmos erros? Aí eu vou naqueles pontos, e normalmente estão lá, eles cometeram os mesmos erros, principalmente no começo, quando estão aprendendo a cometer o crime. O que que você acha, Wanderson, que precisa evoluir hoje em dia em termos de legislação, de investigação? O que que precisa para a gente ainda diminuir esse número de acontecimentos? E Chegarmos aí, a mais gente presa? eu te pergunto, você está falando no âmbito público ou privado? No geral, o que você puder contribuir para a sociedade. É uma contribuição, acho, com as suas ideias. Tá. Público necessita de muitas coisas. Na questão da lei especificamente, nós não precisamos alterar muitas coisas. A gente só precisa fazer com que cumpra essas leis. E que a interpretação por parte dos magistrados seja da forma como descreve a lei e não por uma interpretação pessoal. Mas seguindo a nossa Constituição, a nossa lei, e não tendo ferramentais boas para esses servidores públicos, não tendo um bom pagamento, bom treinamento, aí a sociedade fica à mercê que tem hoje. Existe desculpa, uma pesquisa pelo próprio Serasa, que a cada 7 segundos existe uma tentativa de golpe no Brasil. Isso é um absurdo, porque quanto mais tentativas existem, mais vítimas proporcionalmente também vão existir. Hoje, se você for numa delegacia e pedir uma estatística sobre o crime digital no Brasil, nenhuma delegacia do Brasil vai te fornecer esse tipo de estatística. E a pergunta é por que se está tudo registrado? Porque se colocar esses dados para a sociedade vai se aterrorizar, porque é um absurdo de números.
de crimes que são de vítimas por aí, coitadas, sem serem atendidas. E se for quando vem para a gente, no recurso privado, que nós temos treinamento, temos ferramentas, temos conhecimento, a gente faz num estalar de dedos. O golpe do Pix, qual sai o dinheiro da sua conta, vai para uma outra conta, pelo amor de Deus, como eu não consigo rastrear isso? O banco, o cartão de crédito, sabe quando você vai se separar, 2 anos antes de você se separar? Como é que o banco não pode perceber que está acontecendo um golpe ali? Você sabia disso, Paulo? Que o Não, cartão de eu crédito ia te do banco perguntar, fiquei, falei, opa, como assim tá sabendo há como? Aí dois você anos? pergunta como? Simples, no dia de namorados, secretárias e tudo, aparece nas faturas as compras de sex shops, de Não. flores, de tudo para secretária e motel. Tudo isso aparece na conta. Existe uma inteligência artificial que lê tudo isso e fala, não foi para a esposa. Aí, a forma como é feito os gastos nesse cartão, já com todo o histórico e estudo, indica que esse casamento não vai conseguir se sustentar dessa forma. Que E máximo aí, isso. o cartão de crédito começa a reduzir o seu crédito, porque sabe que uma separação atinge diretamente as suas finanças. Caramba. Gostei disso, hein? Isso é muito bom. Quem faz pergunta agora? Pode fazer se quiser. Não tenho aqui uma listinha. Tá. Peraí, deixa eu só melhorar isso aqui. Acho que agora tá melhor. Isso, Wanderson no meio. Ô, Wanderson, tem muita gente caindo, né, em golpes usando essas animações feitas digitalmente pela inteligência artificial. Aquele golpe famoso do Drauzio Varela, né? A imagem dele, a voz dele falando, vendendo remédio, coisa que ele nunca fez. Que dica que você dá? É possível perceber? É possível um cara leigo como eu, uma pessoa mais despreparada, que não está muito acostumada com o Instagram, sacar, opa, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Como é possível a gente se prevenir desse tipo de golpe? Bom, o Silvio é sim, sem dúvida nenhuma. Precisa ter um olho um pouco treinado. Por enquanto, nós, especialistas mais aguçados, com ferramentas para isso, mas também alguns detalhes, porque a AI tem dificuldades, por enquanto, tá? Em pontas, sabe, em edges, fio de cabelo. Se você notar fundo, ele aparece distorções quando são criadas pelo AI, por enquanto. Porém, a voz, hoje, saiu até um processo, isso, se eu não me engano, no Nordeste, Noroeste do nosso país ali, que um candidato a prefeito perdeu a sua eleição porque o outro que ganhou apresentou um áudio. E nesse áudio ele falava um monte de coisas e a pessoa disse que o candidato falou, não, eu nunca falei isso. Isso foi criação de AI. E ele processou o ganhador, o prefeito. E a Polícia Federal fez a análise e não conseguiu distinguir se era AI ou verdadeiro. Então, hoje nós não conseguimos, mesmo com as ferramentas, definir se um AI clonou sua voz ou Caramba! não. O pitch, a frequência, é exatamente o mesmo. O vídeo ainda nós conseguimos detectar algumas falhas, mas é por enquanto. Ela está cada vez mais se aperfeiçoando e eu tenho certeza que em 2 anos, 3 anos, nós não vamos conseguir detectar, exceto uma outra AI analisando. Como é que vai ser pergunta? Mas como é que é feito então? Nós precisamos ter o arquivo original gerado naquele aparelho. Então, a defesa deste prefeito que ganhou através desse áudio, supostamente era uma criação de AI, foi que ele não iria criar provas contra ele, então ele não apresentou o arquivo original, nem de onde veio, quem mandou, nem o aparelho não fez nada. Então, só com a voz, com a clonagem, não é possível detectar. É possível, detectar a origem de de um golpe? Por exemplo, o golpe se espalha, né? Ele vai parar em milhões de celulares. Um vídeo lá, uma mensagem de áudio. É possível fazer o caminho inverso até descobrir de qual aparelho celular originou-se
O primeiro envio? Tecnicamente, se nós estamos falando em vídeos ou fotos, cada arquivo que é criado digitalmente, ele tem uma identificação única, tá? De, assim, dezenas de dígitos, que nós chamamos de hash. Esses hashes é uma criação de um cálculo, como, por exemplo, o tamanho do arquivo, a hora que foi criado, dia, mês e ano, segundo, a extensão, o local que ele foi criado, tudo isso daqui dá um número único. Então, quando você pega e manda este arquivo pelas redes sociais, a plataforma tem condições de rastrear, né, este hash, essa identificação desse arquivo, e fazer o caminho reverso até o primeiro envio, ou seja, num grupo, ou seja, em outro lugar. Tecnicamente, isso é possível. Juridicamente, as plataformas tentam ao máximo dizer que não conseguem e que não, e que ficam brigando, porque o número de pedidos no momento que eles falam, tá bom, nós vamos agora oferecer isso daqui, vai ser além da capacidade deles hoje. Então, vocês tentam sempre, quem acessa a plataforma, sempre tenta fazer algum tipo de pedido e suporte para a plataforma, percebe que 99% das vezes não tem qualquer tipo de retorno. Mas, tecnicamente, sim, é possível. Eu, particularmente, já identifiquei e rastrei inúmeros casos como este. O próprio caso da Rose Leonel, você fez esse caminho inverso, né? Você conseguiu chegar até lá o primeiro computador do shopping de onde partiram os primeiros envios, não foi isso? Isso, como ele postava em muitos blogs, é por isso que teve essa abrangência, que, aliás, se ele explicasse essa técnica para as profissionais do sexo, elas ficariam ricas. Imagina, né? A própria Rose Leonel recebia mais de 500 ligações por dia, né? E nunca foi essa a profissão dela. Mas, como ele fazia muitas postagens, eu vi o que estava mais agressivo, muitas, assim, milhares, milhões de pessoas acessando aquele blog que ele criou, como se fosse ela, com o nome dela, telefone, sempre repetia. E quando ela trocava de número, ele também sabia, colocava os números novos, só no inferno. Aí eu entrei em contato com o administrador do blog e ele me deu o IP que estava conectando, estava administrando aquela conta da Rose Leonel. E foi a partir daí que eu fiz o rastreamento e cheguei no shopping, exatamente na loja que ele tinha dentro do shopping. E a partir disso, o Ministério Público pediu uma busca e apreensão, que eu até participei, é mostrado isso na série, e pegamos o computador dele escondido lá. Num dos momentos que fomos na casa, fomos na loja e outros locais, ele estava até fugindo, saindo com o computador na mão. E a partir desse momento, o identificamos e aí ficou o processo. O legal demorou muito tempo, mas a identificação foi muito mais rápida. Wanderson, esse nome Detetive Virtual, o nome do seu livro, tem alguma coisa a ver com o quadro, o famoso quadro do Fantástico? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu vou falar uma coisa para você que nem o Paulo sabe. Não, não tinha isso daí. Eu criei junto essa ideia de detetive que estava no começo, né? Eu sou formado em física, me formei em física pela Universidade Federal do Paraná, né? Entrei no meu mestrado na USP, dali que eu comecei a minha carreira propriamente dita nessa área. E aí, como eu comecei a fazer área, explodiu em 97 a internet no Brasil, fazia área da segurança, os clientes chegavam, "Ó, eu preciso saber quem fez, já foi agora. Não é proteger, que saber quem é que fez." Então eu fui começar a fazer treinamentos de investigação. Daí surgiu essa ideia de detetive virtual. Criei um Twitter que, tempos como eu acabei sendo bastante chamado pelo próprio Fantástico para que eu resolvesse vários casos ali, trabalhasse também junto em algumas matérias, eu cedi o nome do meu Twitter, Detetive Virtual, ao Fantástico, que criou este quadro. No princípio, Você deu a ela falou, ideia. poxa, você podia participar e tudo, e eu participei num dos quadros até ali, mas não foi um personagem. Na época, a diretoria da Globo não tinha o interesse em colocar um personagem, porque daí vincularia. Deixou só o quadro mesmo. Mas tem a ver, sim. Que legal, você que deu a ideia.
Wanderson, se esse caso da Rose acontecesse hoje, começasse hoje, o que você teria alguma diferença do modus operandi daquela época ou seria algo parecido com a mesma pegada? É uma outra excelente pergunta. Eu não acho que ele conseguiria atingir o que ele atingiu naquela época. Hoje, a disputa para que você coloque a sua marca e ela seja atingida por máximo de pessoas é dificílimo. Nós estamos falando aí Google Ads, nem naquela época estava começando o Google Ads ou os ads de verdade para que você pudesse promover a sua marca. Ele não ele tinha conhecimento de marketing, ele era o diretor de marketing e não tinha isso. Então ele mesmo, do braço a braço, foi fazendo e aí meio que viralizou. Mas ele trabalhou muito, trabalhava bastante para realizar isso. Se ele fizesse isso, ele teria uma dificuldade enorme, porque ele tem que concorrer com milhões, né, de outras pessoas na mesma categoria que a dele, né, que ele estava promovendo isso em cima da vítima, que é a Rose Leonel. Então hoje ele não conseguiria fazer, eu acredito que 15% do que ele fez. E aí também a identificação dele ali seria muito mais rápida até. Veja que eu entrei no caso 2 anos e meio depois que a Rose já havia sofrendo tudo. Todos nós estamos sujeitos a um golpe virtual, Wanderson. Por mais que alguém seja bem informado, você, por exemplo, você é um cara que corre o risco de cair num golpe? Não existe um ser único no mundo virtual que não esteja com a possibilidade de cair num golpe, inclusive profissionais, ou golpes ou vítimas. Claro que eu tendo a cair, a probabilidade de eu cair é muito menor do que uma pessoa que é ignorante digital, mas as técnicas hoje usadas, e ainda com agregando a inteligência artificial, muitas das vezes fica praticamente perfeita a criação do golpe, né? De forma que manda um vídeo hoje com a voz da pessoa falando. Então, se você está com um pouco de pressa, ou está com a cabeça lá, ou teve passando por uma doença, sempre as vítimas falam: Poxa, ele me pegou no momento mais vulnerável. E isso qualquer um está suscetível, até um profissional. Eu, há 3 semanas atrás, fui vítima de um ataque de milícias digitais, porque eu dei minha opinião. No caso do cão-orelha, dei minha opinião, e só por eu ter me colocado a minha opinião, omitido, houve uma milícia que veio me atacar. Identifiquei que, na verdade, era tudo meio programado, tudo já com palavras-chave. Vamos atacar, porque a gente tem que abafar a opinião das pessoas. Claro, sou do área, estou fazendo investigação, já identifiquei, estou processando as pessoas. Mas, né, com uma pessoa comum normal, tem gastos em cima disso, demoras em cima disso. Então, qualquer pessoa que está com um celular ou um computador é sim uma potencial vítima, sem O que dúvida que nenhuma. você viu de mais recente, assim, mais sofisticado, um golpe que te impressionou recentemente? Uma técnica que te impressionou? Olha, existem hoje, os golpistas usam também técnicas de zero day ou one click, que é só você fazer um único clique e aí o seu equipamento já está comprometido. Esses golpes, eles são praticamente quase impossíveis de não caírem. Porque se eu faço um estudo sobre você, por exemplo, e você, né, está para viajar, e aí vem o seu, né, boarding pass, para você acessar lá, e vem com a logo, vem com o domínio parecido com a sua companhia aérea, e você está para viajar, aí você clica. E apenas um clique, ele já entra, acessa as suas contas, se integra com seu ícone de banco, e aí ele já usa as mesmas senhas que você está usando ali, porque ele está dentro do seu celular, do seu computador. Esse golpe é praticamente, né, é impossível de não cair, a partir do momento que você é o alvo.
E que você é o que tem está acontecendo agora. como limpar o celular para checar se o seu celular está hackeado? Tem. Hoje nós temos ferramentas que a gente faz um escaneamento procurando por códigos maliciosos e comportamentos. É diferente de um antivírus. O antivírus, ele tem uma assinatura e ele vai buscar aqueles tipos de assinaturas. Hoje existem ferramentas forenses que fazem uma análise de comportamento. Que um antivírus, olha, não, isso aqui não é um vírus. Mas, quando a gente analisa o comportamento dele, por exemplo, olha, tempos em tempos ele está indo e pegando. Quando eu entro no banco, ele ativa e começa a gravar o que eu estou tocando na tela. Pronto. Esse comportamento, nenhuma outra ferramenta deveria ter. E aí já ele faz esse indicativo. Muito interessante. O Wanderson, queria agradecer a sua participação aqui, no nosso Pode Ler. Mais Entrevista uma vez, extremamente útil, hein? muito, vai ser muita gente interessada, muita gente, tenho certeza que muita gente vai compartilhar essa entrevista, porque ela é de grande importância para você, se você conhece alguma pessoa suscetível de sofrer um golpe, e você mesmo que está nos assistindo, como o Wanderson falou agora, é uma pessoa suscetível a sofrer um tipo de golpe na internet. Então, recomendo que você então veja essa série aí do Wanderson na internet sobre a Rose Leonel. E fique ligado no livro do Wanderson, Manual do Detetive Virtual, casos verídicos e dicas para se proteger no mundo digital. O Wanderson é um dos grandes especialistas do mundo, inclusive, eu nem cheguei a falar aí de FBI e essas coisas todas, senão a gente vai ficar aqui umas 10 horas aqui, porque o Wanderson realmente é uma grande referência no mundo da investigação de crimes cibernéticos. Agradeço muito a tua participação, Wanderson. Quer deixar tuas redes aí, não? Eu que agradeço o papo, perguntas excelentes que quem for assistir vai entender um pouco melhor sobre o mundo do crime digital. Eu tenho um Instagram, wanderson.castilho, TikTok é igual, wanderson.castilho, eu tenho o YouTube, que é Wanderson C, e aí precisar, eu estou bem ativo nas redes, só chamar que eu estou para ir para ajudar. Muito bom. Bom, sigam aí o Wanderson, segue a gente também. A gente está no Instagram, o Pode Ler Podcast. E você também, por favor, dá um joinha nessa entrevista, porque aí o YouTube vai compartilhar para mais pessoas. Pega o link dessa entrevista, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para aquela sua tia, aquele seu tio que vive caindo em golpe, sabe? Todo mundo tem um parente assim. Manda lá, porque é importante. Ele vai assistir, vai aprender, vai se prevenir, porque esse é um problema que, como o Wanderson acabou de dizer, todos nós estamos sujeitos a passar, né, Wanderson? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos. A gente volta semana que vem, certo, Paulo Tadeu? Mais uma grande entrevista, com certeza sempre temos aqui. Legal. Valeu. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.